Provérbios, capítulo 2. Nós vamos continuar os nossos devocionais em Provérbios. Nós tivemos alguns devocionais em outros textos, alguns devocionais especiais, mas em Provérbios nós estamos no devocional número 21. Nós estamos refletidos no capítulo 2, demoramos um tempo aí no capítulo 1, e agora nós estamos de forma mais substancial aí observando o capítulo 2, né? O capítulo 2 ele é a segunda pregação, é o segundo sermão que nós vemos do sábio. O sábio aí ele é apresentado como um pai que anseia pela salvação do filho, e ele entende que a salvação virá de uma forma muito especial. Ela virá à medida que nós crescemos em conhecimento. A salvação aqui não é a salvação redentiva, né? Apesar de nos conduzir a isso, porque a sabedoria é um dom de Deus, e esse dom de Deus ele vai nos mostrar que nós só estamos seguros e salvos pertinhos de Deus, e observando toda a revelação de Deus, nós vamos entender que estar próximos de Deus só é possível por estarmos unidos a Jesus, porque Ele é o santo que se achega ao trono de Deus, é Ele que tem a dignidade, é Ele que tem a justiça, é Ele que tem a perfeição. Então, estar próximo de Deus para sermos salvos significa ser encontrado em Jesus Cristo e ter a justiça de Cristo encontrada em nós, porque nós não podemos se aproximar a Ele, nós não podemos, somente isso. Então, nós vamos observar hoje especialmente o versículo. A porção vai do versículo 12 ao versículo 15, mas nós podemos ler a partir do versículo 11 para perceber aí a fluidez do pensamento de Salomão. O versículo 11 diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Tema da nossa reflexão de hoje: proteção contra a malícia dos perversos. Ou, mais extenso, a sabedoria é a proteção contra a malícia dos perversos. O termo malícia aqui é muito importante porque mostra a sagacidade, a sutileza, a astúcia dos perversos para nos derribar, para nos fazer deslizar, construindo armadilhas ao nosso redor, diante de nós. A figura dos perversos aqui é aquilo que nós vemos no Novo Testamento, descrevendo a ação de Satanás, sagaz. Ele está ao nosso derredor, como um leão que ruge, querendo nos tragar. Então, essa é a ideia dos perversos aqui, dos ímpios, dos escarnecedores, daqueles que aborrecem a lei de Deus. Então, lembre que a sabedoria, ela é divina. É a sabedoria que ilumina a nossa mente, é a sabedoria que ilumina o nosso coração. Nós estamos aqui nessa segunda pregação, é o segundo grande sermão. Até o capítulo 9 nós vamos ver essa dinâmica em Provérbios. Depois do capítulo 9, depois do capítulo 10 em diante, nós vamos ver aqueles provérbios que são mais particulares, né? É como se cada versículo descrevesse um provérbio ou um tema ali mais especificamente. Até lá, nós vemos sermões, são pregações muito exortativas, né? Então, é importante entender que tudo que vem depois do versículo 5, em diante do capítulo 2, é consequência do versículo 1 a 4. Essa porção do texto também. Essa germinação do temor para que então nasça a sabedoria. Então nós somos ensinados aqui nessa porção, e nas que seguem até o versículo 19, nós somos ensinados sobre as consequências ou os propósitos da sabedoria.
Qual é o propósito da sabedoria? Qual é a finalidade da sabedoria? Qual é o porquê da sabedoria? E aí, existem muitas figuras de linguagem que são utilizadas aqui. Isso é característico na linguagem sapiencial do Antigo Testamento. A ideia é de construir um imaginário na nossa mente, a imprimir uma paisagem, um cenário na nossa mente, para que nós possamos nos aperceber com mais ênfase daquilo que está sendo ensinado. Então, o autor lança mão muitas vezes de figuras do dia a dia, da experiência mesmo que ele teve. Aqui, por exemplo, nós vimos duas figuras aqui, o homem e a mulher. O homem e a mulher adúltera. O homem representa algumas características dessa realidade pecaminosa e a mulher adúltera, ou a prostituta, ou a mulher estranha, o estrangeiro aqui, também representa outra característica. Então, por exemplo, do versículo 12 a 15, nós vemos a figura do homem sendo descrita como aquele que traz algo negativo e aquele que está ao nosso redor para nos derribar. Do versículo 16 até o versículo 19, pela primeira vez, um personagem que vai ser muito proeminente aqui chega às nossas reflexões, que é a mulher adúltera, que é a prostituta aqui. Então, o homem ele representa a malícia e a perversidade. A mulher aqui, ela representa, olha como é interessante, aí você tem que aplicar a experiência de Salomão. A mulher aqui representa a sedução e a infidelidade. Então, o ponto de Salomão é muito claro. As armadilhas, elas não são agressivas ao ponto de nos despertar para ela. As armadilhas, elas são sutis. Por isso a malícia, elas são sagazes. A ideia é de que a todo instante nós estamos envoltos aí dessas artimanhas dos perversos, artimanhas dos maus. Agora a figura é do homem como aquele que age com malícia e perversidade. E a proteção aqui, olha o versículo 12. Para te livrar, né, termo sabedoria, então, qual o propósito? Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E a proteção aqui é descrita como experimentar algo como estar a salvo. Esse termo que é utilizado aqui, para te livrar, significa estar a salvo. Ser colocado numa posição de segurança. E é interessante isso, porque ele está falando da percepção que é dada a nós por termos sabedoria. A ideia aqui é de que quando nós discernimos o mal, nós estamos a salvo. Nós estamos seguros. Nós somos poupados. Olha interessante. E é interessante isso porque essa maldade, essa malícia, essa sagacidade, ela continuará vindo a nós. Inevitavelmente, assim como qualquer um. Os que não são sábios caem, perecem, são enganados. Os que são sábios também recebem, mas esses são poupados. Por quê? Porque eles discernem. Eles discernem um caminho mau. Eles discernem a estutícia. Meus irmãos, nós experimentamos isso no dia a dia a todo instante. Porque as palavras dizem muito mais do que nós ouvimos. Porque os olhos falam, o comportamento denunciam, as palavras são colocadas diante de um quadro da vida, em que o contexto da vida de alguém fala muito mais do que a sua boca pode proferir, muito mais aqui. Então, o discernimento é discernir o conjunto da obra e não somente palavras proferidas, porque palavras proferidas qualquer criança escuta e entende. É audível, ela entende a linguagem, ela decodifica aquilo de forma muito simples, é uma linguagem. Sabedoria significa discernir as implicações e o que isso nos levará. Então,
Estar a salvo aqui é ter essa capacidade de discernimento, que é dom de Deus, nós vimos nos versículos anteriores. É dom de Deus. Isso significa ser poupado, isso significa estar seguro. E esse é o efeito de receber a sabedoria como dom de Deus. Não é porque nós não receberemos as investidas malignas, não é porque nós seremos alvos de tolos, de estultos, de débeis na fé, de meninos no entendimento. Eles continuarão ao nosso derredor a todo instante, investindo contra nós, querendo nos levar. E se você prestar atenção aqui, a figura descrita aqui por Salomão é de algo que constantemente intenta contra nós. Constantemente. A todo instante nós somos alvos desses perversos. Esses que se regozijam na maldade. Esses que aborrecem o Senhor. A todo instante nós somos alvos. Então, se nós não tivermos a munição para ser poupados desse alvo, desses malvados, a solução seria nos tirar do mundo. E nós vemos que na oração ali do Senhor Jesus, o Senhor mesmo pede ao Pai, não para que nós sejamos tirados do mundo, mas para que nós sejamos livrados do mal. E ser livrados do mal significa justamente não cair nas suas armadilhas. Não ser suscetível à sua sagacidade, à sua astúcia, à sua malícia. É discernir, é perceber, porque constantemente está ao nosso redor. Constantemente. Todo instante nós somos alvos. Às vezes, irmãos, até de pessoas que nos querem bem. Mas por causa da pecaminosidade, por causa da falta de discernimento no comportamento, eles sequer, muitas vezes, não percebem as implicações do seu comportamento, as implicações da sua conduta, as implicações das suas decisões. E nós precisamos discernir isso também, porque quando isso acontece, nós instruímos e não matamos. Olha, esse comportamento aí não é legal. Por que não é legal? Já é muito negativo você não ter percebido isso. Mas tudo bem. Observe. E aí você faz perguntas para a pessoa discernir quais as consequências. As perguntas ativam o cérebro, irmãos. As perguntas ativam a reflexão. Dar respostas são fáceis e por serem fáceis não leva a amadurecimento, não leva a crescimento. As pessoas têm que chegar às próprias conclusões. Você faz perguntas. Qual foi a intenção de você ter feito a intenção? Mas você acha mesmo que diante disso vai acontecer o que você espera? Se tem isso, isso e isso? Eu não pensei sobre isso. Pois é. Isso mostra que você está muito precipitado nas suas colocações. Você está muito precipitado nas suas decisões. Você devia ponderar um pouquinho mais. Como é que nós sabemos? Por exemplo, talvez eu não precise ponderar tanto se eu for escolher um filme para assistir, né? Eu olho ali a classificação, tento assistir um trailer antes do filme, né? Vejo ali o que o enredo fala, a sinopse ali, tudo pronto. Mas não preciso ponderar tanto para assistir um filme. Agora, quando eu percebo que eu vou falar, que eu vou tomar uma decisão cujas consequências podem ser muito mais agressivas, isso significa que é requerido de mim um tempo maior de ponderação. Quando as minhas decisões afetam muito mais do que eu, a minha família, os meus filhos, aí já vai crescendo a gradação. Então isso significa que eu preciso gastar mais tempo pensando nas implicações. Eu preciso gastar mais tempo pensando nas consequências, porque não são simples decisões. E essa já é uma postura de alguém que, suspeitando de si mesmo, então entende que precisa ser sábio. Por quê? Porque é impressionante como sempre nós nos colocamos como vítimas, sempre. Sempre. Nós nunca nos colocamos como agressores, nunca. Sempre nós somos a vítima, sempre nós somos o injustiçado, sempre nós somos o ferido, sempre, né? Uma vez eu estava expondo Gálatas aqui, né?
E chegou, eu acho, capítulo 6 de Gálatas, aqueles que são espirituais, né, deveriam repreender, chamar a atenção aqueles que não são. Acho que no versículo 1 de Gálatas 6. E aí, uma das pessoas que estavam aqui, que não era espiritual coisa nenhuma, era a carnalidade expressa em pessoa, né? Ela disse assim, pastor, devem instruir com brandura, né? Aí disse assim, aí o cão foi malícia, ele falou assim, como é, pastor? Os espirituais devem repreender como? Olha qual foi a dela. Ela se colocou como vítima, como frágil. Ela não se colocou como judaizantes contra quem Paulo pregava e instruía em Gálatas deveria se portar. Porque Paulo não exortou com brandura os judaizantes que estavam pervertendo as igrejas da Galácia ali. Paulo foi duro. Paulo foi contumaz, Paulo foi firme. Mas olha que, com muita naturalidade, a pessoa, que era a carnalidade em pessoa, estava se colocando como vítima e como aqueles que precisavam de instrução. Estava merecendo porrada muito, não é pouco não. Mas ela não se colocou como a perversa, o malfeitor, o enviado de Satanás. Não, embora fosse isso, mas ela não se portou assim. Por quê? Porque nós, e aí isso é uma das evidências de não suspeitarmos de nós mesmos, nós nunca nos colocamos como aqueles que precisam de mudança, mas somos sempre aqueles injustiçados. Sempre nós somos os injustiçados. Sempre nós nos portamos assim. Né? Muitas vezes, irmãos, nós somos aqueles que ferimos. Muitas vezes. E algumas vezes, não é por maldade não, mas é pecaminosidade mesmo, irmãos. Nós ainda não somos glorificados, não. Ainda nós precisamos da transformação ser consumada em nós precisamos entender isso. Então, em algum momento, nós precisamos entender que nós também feriremos, por mais que nós não queiramos, nós iremos ferir. Qual é a nossa luta? É minorar ao máximo isso. E quando acontecer, perceber, dizer, olha, eu errei. Eu não vou prolongar a dor, não vou prolongar o erro, me colocando como vítima. Eu errei. Acabou. Mas nós mentimos, nós encenamos, nós se fazemos de sonsos, nós nos fazemos de sonsos. Ah, foi mesmo? Olha, sabia, não foi? Nós fazemos. No fundo, você sabe o que você fez. Você sabe. E aquele que passou por essa experiência, que entende o caminho mau, que entende a sagacidade da carne, sabe que você compreende. Sabe. Às vezes o sábio deixa-se ser enganado. E uma das características da sabedoria é deixar-se vencer. Olha, aqui eu posso ser vencido. Eu vou deixar. Eu vou ser vencido aqui. Aqui eu vou ser vencido. Eu vou deixar ser enganado aqui. Você pondera as consequências, as implicações. Eu vou deixar ser enganado aqui. Então, se sabedoria e ser sábio significa ser protegido e estar a salvo, o inverso disso é muito pesaroso. O inverso disso é estar suscetível às malícias e artimanhas daqueles que se regozijam no mal. Eles têm um propósito: engrossar as fileiras da perversidade com você. Eles têm um propósito. Esse é o propósito. Você tem que estar junto comigo. Você tem que se regozijar no mal. Você tem que amar a perversidade. E quando você não tem essa capacitação do Espírito de Deus como dom de Deus, porque você talvez não tema o Senhor tanto quanto você acha que teme ou deveria temer, porque sabedoria está intrinsecamente unida ao temor ao Senhor.
a profundidade, a extensão do temor do Senhor. Então, significa, não tendo isso, estar suscetíveis. Aí você vive triste, você vive assolado pelo mal, você vive deprimido, você vive na autocomiseração, porque tudo lhe abala, tudo lhe atinge, tudo tira a sua paz, tudo acaba com você, tudo. Você está completamente desprotegido. Mas é porque você é um menino na fé. Você é uma criança no entendimento. Você não discerne. Porque nós vivemos num mundo em que, se nós não tivermos anticorpos espirituais, nós perecemos, irmãos. O mundo não vai deixar de nos açoitar. Não vai. Não tem uma igreja, um livro, nada que você possa fazer que lhe coloque em você uma redoma de proteção contra os açoites do mundo. Não. Ou você engrossa o couro ou você vai morrer. É assim. Engrossar o couro aqui é ter sabedoria. É discernir. E aí não está suscetível, está protegido. Caso contrário, você vai viver sofrendo, viver na desgraça, viver num mar de martírio. Porque o mundo não tem pena de nós, irmãos. Vai continuar e continuar e continuar. E aí, de repente, você é ferido pelo seu cônjuge, você é ferido pelos seus filhos, você é ferido pelos irmãos da igreja, você é ferido pelos seus parentes, você é ferido pelo trabalho, você é ferido por tudo. Será que isso mostra realmente que você é vítima de todas as consequências perversas do mundo? Não, mostra que você não está amadurecendo, você não está crescendo. Você precisa ser fortalecido. Porque onde você for, você vai ser alvo das maldades e perversidades do mundo, onde você for. Por isso que você precisa preparar os seus filhos para esse mundo, mau e perverso. Você precisa prepará-los. Você precisa injetar nele nutrientes espirituais constantemente para que eles estejam preparados. E diante de uma queda, diante do vacilo, não é colocá-lo como vítima, não. É mostrar onde ele errou. Por que isso aconteceu? Por que foi que isso aconteceu? Não porque ele não, você. Porque isso com certeza acontece com outros, e outros não caem, outros não choram, outros não ficam com mimimi, porque com você aconteceu isso. Você, porque foi com você. Você vacilou nisso. Estamos no mundo de monstros. Mundo de monstros. E essa é a figura, nós estamos rodeados a todo instante. Então é interessante como Salomão, ele chama a atenção para esse contínuo ataque que nós sofremos. E que sem proteção nós caímos. Aconteceu com ele, não aconteceu? Ele caiu. Então, ele lança mão da figura do homem, aqueles que estavam ao redor dele, e das mulheres, ou da mulher adúltera, que foi a porta da desgraça dele. A sedução para a infidelidade ao Senhor. E aí eu quero chamar a atenção a um ponto interessante aqui, porque o fato de Salomão já ter experimentado a sabedoria e a astutícia, Salomão compreende profundamente o que significa a falta dela. E olha como foi que veio a falta de sabedoria para Salomão. A falta de sabedoria para Salomão veio como consequência da falta de temor ao Senhor. Foi por não temer ao Senhor que ele não ponderou tanto quanto ele deveria ponderar. Isso significa ponderar sobre as implicações. Olha, é por isso que quando nós nos colocamos de forma muito altiva, o medo se esvai. Quanto mais alto nós nos colocamos, menos medo nós temos. Então, eu posso fazer. Então, tranquilo. Faço. É simples. Não, isso aí não tem problema nenhum. Eu faço. Até não fazer. Até dar errado. E quando o erro vem, o comportamento tranquilo desses que se portam assim, mas isso daí foi por causa disso. Não, isso daí só aconteceu. Não é desse jeito? É desse jeito. Você nunca consegue pegá-lo. É uma pessoa escorregadia.
Você nunca consegue mostrar a sua própria conduta para que seja pedagógica, para que seja instrutiva. Nunca consegue, porque ele tem lábia para tudo, ele tem argumento para tudo, tudo. Nunca consegue, nunca. A falta de temor significa tão somente... Não é coragem, não. É muito diferente de coragem. Essas pessoas que conseguem fazer tudo, que podem tudo, não é coragem, é estutícia isso. Não é coragem. São pessoas que não ponderam as implicações e nem ligam para elas. Nem ligam para elas. A sabedoria coloca em nós cuidado, paciência. Paciência aqui é saber esperar. Significa os mansos herdarão a terra, lá no Sermão do Monte. Saber esperar, observar, ponderar. Por quê? Porque o temor nos leva à prudência, irmãos. Nós sabemos as implicações. E aí, o temor, ele nos coloca numa redoma para observar, não o medo, mas as consequências danosas daquela decisão. Por isso que aqui, o altivo ele não tem medo, porque ele não teme. Isso é uma ilustração de que ele não tem o temor do Senhor. Não tem. Porque ele não é prudente. Ele não é prudente. Quando nós nos portamos assim, muitas vezes nós nos portamos, nós então, quando vacilamos nas decisões que tomamos, nós devemos ficar como? Qual deve ser a nossa postura? Errei. Não dar desculpas, não ficar enrolando. Errei. Foi. Vou ter que pagar as consequências agora. Infelizmente, os meus atos afetarão outros. O meu cônjuge, meus filhos, os meus irmãos, a minha igreja, infelizmente afetará. E isso pesa porque eu sei que foi por causa de mim. Foi por causa de mim. Pessoas mudaram agendas. Pessoas tiveram a sua programação alterada por causa de mim, por causa do meu erro. Do meu vacilo, das minhas inconsequências. E então isso me dá luz para que na próxima oportunidade, porque nós temos, na próxima oportunidade, traga a mente. Opa. Eu posso ser imaturo, mas burro não. Burro não. Vou lá. Naquela oportunidade aconteceu isso. A probabilidade, isso é sabedoria bíblica, a probabilidade de acontecer novamente é grande. Então, vou ficar com a probabilidade bíblica. Essa é a linguagem de sabedoria. Essa é a linguagem de sabedoria. É a probabilidade, é o pragmatismo do dia a dia. Essa é a linguagem de sabedoria. Opa, não. Por quê? Porque eu não estou disposto a apostar. Não olhar para cá significa apostar. Eu não estou disposto a apostar. Aquela pessoa que suspeita de si, que teme ao Senhor, que caminha na estrada da sabedoria, discerne. Olha o capítulo 17. Olha o capítulo 17. Que dia é hoje? 19. Não sei se você leu o capítulo 19 de Provérbios hoje. Mas se não leu, lê lá quando chegar em casa. Olha o capítulo 17. Olha o versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Tem pessoas cuja repreensão não significa nada. A repreensão significa o quê? Só atiçar a sua raiva. Tem pessoas que, ao serem repreendidas, ficam com raiva. Para o prudente, a repreensão significa que ele vacilou por não ter ponderado tanto quanto ele deveria ponderar. Isso mostra que nesse momento eu fui astuto. Nesse momento eu não fui sábio. Porque é o prudente. Ele é descrito pela paciência, pela ponderação dos seus movimentos. E a repreensão vem justamente pelo erro, pelo vacilo, por ele, naquele momento, ter dormido, ter vacilado. E isso entra mais profundo do que sem açoites.
porque isso mostrou que naquele momento ele baixou as guardas quando não deveria, ele dormiu quando deveria ficar acordado, ele não lutou quando estava na guerra, na batalha, ele não lutou. Olha o versículo 17. O caminho dos retos, 17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Mesmo tem um princípio muito claro, é sabedoria popular, que descreve essa conduta aqui. É impressionante que nós vemos como são gratos, depois de adultos, como são gratos, e aqui sem dúvida muitos vão experimentar isso, quantos são gratos pelas pisas do pai e da mãe. É impressionante. É impressionante. As pisas, as disciplinas, as surras do pai e da mãe foram os instrumentos de nivelamento do seu caráter, de conserto da sua personalidade. Foi um molde nesse mundo perverso. É esse princípio. Amar aqui significa ferir, irmãos. Ferir. Ferir o ego. Ferir o orgulho. Significa ferir. E só um amigo faz isso. Deus disciplina quem? Quem ama. Um amigo sabe o preço do desconforto pela amizade, porque é desconfortável repreender. É angustiante repreender. Um amigo sabe que aquela amizade, ela paga o preço do desconforto. Paga. Você já teve a oportunidade de repreender alguém? Você sabe o quanto isso custa. Você sabe o quanto isso lhe afeta. Você sabe. E se você já fez e não sabe, você é tolo, arrogante, prepotente. Porque afeta sim, causa dor sim, mas o arrogante não sabe, porque ele faz com sua estutícia e não com o Espírito Santo de Deus. Ao versículo 12. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estutícia. Isso aqui faz referência ao fato do estulto ser escorregadio, ser sagaz. Eu cometi muitos erros na minha juventude, muitos erros, né? E é impressionante que muitos deles, eu tinha capacidade para cometer todos eles sem os meus amigos, né? Mas muitos deles eu estava rodeado por amigos, por colegas, por companheiros. E fui levado com muita facilidade por essas amizades. Muita facilidade. Olha o versículo 19. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Então, a sabedoria aqui é aquela que nos dá discernimento exterior e discernimento interior e exterior. Então, observe a descrição aqui do modus operandi dos perversos. Olha o versículo, ele está descrevendo a forma de operar aqui, né? A forma de se portar dos perversos. O que ele vai fazer? É interessante, porque Salomão ele consegue ver agora por quê? Porque recobrou o temor e com temor a sabedoria. Mas muitos não conseguem discernir, não conseguem perceber. Pensa que é o quê? Pensa que é porque ela gosta de mim. Por isso que ela está tão próxima de mim, essa pessoa, porque ela gosta de mim. Ela gosta da minha amizade, sabe? Ela valoriza a minha amizade. Mas o sábio percebe que aquela amizade, aquele comportamento, na verdade, é malícia e sagacidade para levar à queda. É o que acontece com os adultérios. É o que acontece com as amizades que ele tira no caminho do Senhor. As amizades que ele tira da paz do lar, do casamento. É as amizades que fazem com que os filhos fiquem agressivos contra os pais. É assim. Olha, eu não sou valorizado em casa, mas na escola, na universidade, eu sou valorizado. As pessoas gostam da minha amizade, as pessoas me acham bonito, as pessoas me acham interessante. Em casa eu não sou.
Por quê? Porque a astuto ele não percebe. Ele só vê aquilo que o seu coração anseia. Aí ele enxerga. Ele não vê o que está por trás. Por quê? Porque não tem sabedoria. Porque falta sabedoria. É olhar além. Nós precisamos, irmãos, de limites, de placas, para ponderar se a nossa amizade é boa ou não, se o nosso comportamento é bom ou não, se as nossas decisões são boas ou não. Então, aqui é o meu marco, que é um marco. Que é um marco. O que me fizer ultrapassar não é bom. Não é bom. É um marco, visível, claro. Eu posso gostar da amizade, eu posso gostar da atividade, eu posso gostar do entretenimento, eu posso gostar. Mas por minha segurança, no mundo perverso, eu tenho que ter um marco, um limite. Então, está aqui. Seja o que for, amizade, trabalho, festa, entretenimento, tudo. Se me fizer ultrapassar aqui, não é bom para mim, eu tenho que rejeitar. E eu tenho que estar disposto a isso. Isso significa intencionalidade para amar a Deus. Está disposto. Eu sou disposto a largar tudo pelo Senhor. Então, seja o que for, se me fizer ultrapassar daqui, eu abro mão. Eu tenho que colocar esse marco na minha vida. Um marco. Aí, diante disso, muita facilidade eu vou dizer, ora, é óbvio. Se uma amizade me faz responder os meus pais, ser desobediente com os meus pais, é óbvio que não vem de Deus. É um marco. É claro. Oh, que absurdo. É claro. É evidente. Se um tipo de atividade, um tipo de comportamento está me fazendo ver outras mulheres mais bonitas, mais sedutoras do que a minha esposa, é óbvio que essas amizades não são para mim. É claro. É claro. Limites. Limites. Limites, irmãos. Se algum pregador, se alguma influência, se alguma programação me tira do amor pela igreja, do gozo para se reunir com os irmãos, é claro que aquilo não é bom para mim. Marcos, eu coloco limites para observar, para verificar o que é bom e o que não é. Eu tenho que colocar essas redomas de proteção, porque eu sou pecador. Eu sou pecador, eu tenho que entender isso, eu tenho que observar isso. Se eu tenho pessoas ao meu redor que eu confio e me ama, as suas palavras para mim serão como o tesouro mais precioso, porque eu sei que me levarão para o Senhor. Eu sei. Eu preciso colocar essas tags, essas marcações em pessoas, no caminho, eu preciso colocar. Porque, caso contrário, eu serei simplesmente um ser sensorial conduzindo pelo afeto. Se eu me sinto bem, é o suficiente. Olha o modus operandi, versículo 12, ó, do capítulo 1, né? Capítulo 2. Diz assim, olha, para te livrar do caminho do mal. Ele vai começar a descrever o que significa isso, né? Do caminho do mal. E do homem que diz coisas perversas. Ó, começa a descrever, dos que deixam as veredas da retidão. Ele está mostrando um marco aqui, não tá? Porque deixou algo, ele está mostrando um limite. Os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Como ele consegue ver que é o caminho das trevas se antes ele não via? Ele andou pelo caminho das trevas, mas ele não viu. Agora ele vê que são caminhos das trevas. Que se alegram em fazer o mal. Ele não lhe ama. Ele não acha você bonito. Ele não gosta de você. Eles se alegram com a perversidade. E quanto mais fazem, mais ele se alegra. Por isso que ele quer que você faça também. Que se alegram em fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Essa é a forma de agir, essa é a forma de viver, o modus operandi aqui. Então, conforme Salomão, apenas os que receberam sabedoria discernem isso. Por que nós vemos tantas pessoas caindo? Por que nós vemos tantos crentes apostatando? São tolos. São tolos. Não discerniram o caminho mau. Não discerniram as afeições, os sentimentos, as palavras, o tom de voz. Não discerniram.
Imaturidade leva à morte, irmãos. Imaturidade leva à morte. Nós precisamos crescer, nós precisamos estar em volta de pessoas maduras. Nós precisamos, é óbvio que nós precisamos estar em volta de pessoas maduras. Mas isso não é suficiente, porque nós precisamos ser parecidos com eles. Nós precisamos ser maduros. Porque existe um limite para nós recebermos ajuda. Existem decisões que ninguém vai me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Existem situações que ninguém pode agir por mim, ninguém. Eu tenho que olhar para aqueles maduros ao meu redor e buscar ser parecido com eles. É isso que eu tenho que fazer. Porque eu também tenho que chegar à estatura desses para que possa ajudar a outros. Para que possa ser luzeiro para outros. Isso é cobrado, é requerido de nós. E nós só fazemos isso quando discernimos a selva que nós estamos. O mar de desgraça que nós estamos. O mundo de morte que nós estamos. Quanto mais eu vejo pessoas doentes, quanto mais eu vejo ondas de gripes e sinusite e rinite e tudo isso se aproximando, eu vejo a desgraça que esse mundo está se tornando. Esse mundo está doente. E você precisa ver isso. Esse mundo está doente. Depois dessa pandemia, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. E nós precisamos discernir isso. Nós precisamos entender isso muito bem. Os dias estão se abreviando e nós precisamos entender isso muito bem. Nós precisamos olhar onde estamos construindo os nossos depósitos de tesouro. Nós precisamos olhar. Nós precisamos salvar o máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos nos desprender de nós mesmos. Nós precisamos, porque os dias estão se abreviando. As pessoas estão morrendo cada vez mais cedo. As pessoas estão ficando inutilizadas cada vez mais cedo. Isso significa que os dias estão se abreviando. Nós precisamos discernir isso. Parem de viver para vocês, viva para os outros. A sua vida só tem significado quando você vive para outro. Quando você vive para você, sua vida não tem significado nenhum. É vento. E é um vento porque você não pode reter. Vai ser tomado de você. E você não pode reter. Vive para outros porque você planta para a eternidade. Vai muito além. Você morre e sua obra fica. Você morre e a obra fica do Senhor. Fica. Não vai junto com você. Quando você vive para você, fica com você. Acabou com você. Morreu com você. Se você for tolo, se você não for maduro, se você não for sábio, você não vai entender isso. As palavras que eu digo causarão agressão em você, ao invés de fortalecimento de caráter e visão para a caminhada. É assim que acontece. Que não seja assim com ninguém. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Pai, pela instrução que vem da Tua Palavra. Nós somos débeis, ó Deus, e por isso carecemos do Teu auxílio, da Tua provisão, da sabedoria que vem do alto. Derrama do Teu trono de graça sobre nós. Não para que nós nos regozijemos em conhecimento, mas para que nós nos regozijemos em ser luzeiros para outros. Instrumentos de graça, de preservação e de edificação para outros. Que em nós o bom perfume de Cristo seja percebido, a luz que há em Cristo seja vista. Que o sabor da vida, que o retardamento do mal possa ser visto em nós, ó Deus, nas nossas decisões, no nosso lar, na nossa conduta. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.